Olá, meus amigos desse canal, bom dia. Hoje, dia 19/9/2023, vou registrar aqui algumas notícias importantes, certo? Que eu estava aqui visualizando na minha internet. Essa notícia aqui é do mês retrasado, do mês 7. Mas por que eu estava olhando essa notícia aqui? Porque estão acontecendo algumas coisas assim relevantíssimas hoje. Hoje é dia 19/9/2023, como eu disse, né? E o que está acontecendo de mais relevante no mundo? Vamos ver aqui, vamos colocar aqui nesse canal, nesse site da Euronews. Eis que a ONU se reúne hoje. Vamos ver quem está lá se reunindo na ONU, né? Olha só. Biden, esse capacho do diabo, diz que apela à união contra a agressão russa. Tá lá vociferando. Guerra Fria dele. Guerra Fria dele, né? A Guerra Fria dele, hein? Aí vamos ver mais, né? Mais coisas que estão acontecendo na ONU. Hoje, tá? Ele discursou lá na ONU. Aí estava presente também o presidente do então colapso soviético, né? O colapso soviético 2.0, que é o Zelensky. O Zelensky também estava lá na ONU, foi lá aplaudir o seu amiguinho, né? Tava Lula, tá, quer dizer, tava toda a trupe, né? Aí, quem abriu a Assembleia? Lula, né? Lula estava lá, frente a frente com o Zelensky, né? Duas farinhas do mesmo saco. Mas eles estão assim, eles não se entendem, supostamente. Vamos ver essa notícia aqui. 78ª reunião de líderes. Grave bem isso, reunião de líderes e representante dos 193 membros das Nações Unidas. Vai decorrer até sábado, quer dizer, começou hoje, né? Hoje é terça-feira, né? Vai até sábado, você veja se, né? Se o inferno está comissionando seus adeptos, né? Vai ser a semana toda, vai ser uma coisa assim, né? Pra abalar a estrutura do inferno. Estão tudo lá. Os demônios do mundo estão tudo lá. 193 membros. 193 nações compõem a grande estrutura das Nações Unidas. E aí a Ucrânia, novamente com seu discurso de que foi agredida pela Rússia, né? A Rússia agrediu a Ucrânia, de fato, né? Isso aí não tem como negar, né? Tá público e notório. Mas assim, o Vladimir Putin não tá nem aí pra isso, pra essa discussão da ONU. Tá nem aí, né? Continua lá, fazendo o que ele tá fazendo. Seja lá o que ele tá fazendo, ele continua. Depois de uma participação à distância no ano passado, 6 meses após a invasão militar, o Volodymyr Zelensky vai estar presente, né? Está presente nessa. Você vê, o país dele está em guerra, né? Mas ele está lá presente, está viajando o mundo, né? Interessante isso, né? Como é que funcionam as coisas, né? Que guerra é essa, né? Que guerra é essa que o cara pode sair pra lá e pra cá pra onde ele quiser, né? Acho que essa guerra aí é meio mais profunda, bem mais profunda do que a gente possa imaginar. Bom, então ele tá lá em Nova York, né? Juntamente com os representantes do Brasil e de outras partes do mundo, né? Dos governos do mundo, na verdade, né? Dos governos, né? Eles não representam o mundo, eles representam os governos. Governos estes, né? Comprometidos com uma escala cada vez maior de corrupção financeira e de beligerância, né? Mas tem uma coisa importante que eu quero destacar aqui, meus amigos que estão me assistindo. Porque assim, eu vou deixar claro para vocês. A ONU, essa ONU, tá reunida lá em Nova York, é para esses homens aí terem palco, né? Estes homens aí já estão aliançados com o dinheiro de toda a corrupção humana. Toda a corrupção humana. Se juntaram em Zelensky e Lula. E eles têm seus adeptos, têm seus seguidores, né? O Biden e outros tantos seguem o dinheiro. Eles seguem o dinheiro cegamente. Dinheiro que mata, rouba e destrói. O dinheiro do diabo, né? O do 666. Certo? Mas tem uma coisa muito importante. A ONU
ela existe por uma razão escatológica, eu diria. Uma razão apocalíptica, profética, né? E eu queria destacar aqui esse senhor aqui, que eu já falei sobre ele aí em algum vídeo, certo? Mas eu quero destacar esse vídeo só para falar sobre ele. Veja bem, meus amigos, este homem aqui é o senhor Antônio Guterres. Ele é o atual secretário-geral da ONU, né? Ele tem um cargo de chefia. Bom, e ele discursou também na ONU, né? Hoje. Mas aqui, esse discurso aqui dele, que tá aqui, é do ano passado, certo? 2022. Então eu quero destacar esse discurso dele do ano passado, tá? Que passou por despercebido, né? Normalmente, né, a grande mídia do mundo focaliza as atenções nesses caras que estão armando o Armagedon na Ucrânia, né? Isso é o Armagedon sendo armado na sua frente, na frente de todo mundo. E aí, mas o senhor Guterres, ele tá amplificado, ele tá olhando coisas muito maiores do que esse Armagedon de guerras que estão armando lá na Ucrânia. Veja só, essa notícia aqui é desse ano. Isso que aconteceu na Líbia agora, já matou mais de 20 mil pessoas, 11 mil pessoas. Mais de 11 mil pessoas já morreram nessa situação, viu? E muitas outras podem morrer ainda, por outras razões. Esse fato se deu na Líbia. A Líbia fica no norte da África, uma região paupérrima, governada por... A Líbia não tem governo já há muito tempo, desde que Muammar Gaddafi, né, que era um infame, né, depois que ele caiu, pronto, ficou pior ainda. E aí, uma situação dessa, né, um colapso de uma barragem na Líbia, a cidade está devastada. A cidade de Derna, por uma tempestade que é chamada de tempestade Daniel. É uma tempestade que saiu da Europa, né, da região da Europa, e foi em direção ao norte da África. Bom, até agora, segundo as informações da Cruz Vermelha, acho que é da Cruz Vermelha essas informações, deixa eu ver. Na verdade, é uma informação veiculada pela Euronews, né? Mas certamente que eles devem ter representantes lá, né? Na Líbia. Então, até agora, pelo menos 11 mil pessoas estão mortas. Mais de 10 mil estão desaparecidas, ou seja, o número de mortos pode ser o dobro, né, do que está aqui, né? Porque tem 11 mil mortos e 10 mil desaparecidos, quer dizer, numa situação como essa, né, de colapso total. E um detalhe muito importante, é um país imerso na corrupção absoluta e que não tem simplesmente como auxiliar a população que está aí, sem água, sem comida, sem casa, sem nada. E no meio dos cadáveres, porque os cadáveres estão espalhados lá pelo meio da rua. Então, um médico da equipe do Médicos Sem Fronteiras fala do que aconteceu, do que ele está vendo lá na Líbia. É realmente impressionante ver o ponto em que as pessoas estão chocadas e traumatizadas. Mesmo no centro de saúde, no momento, o pessoal morreu e é incapaz de trabalhar. Ou seja, o país está, né, desolado. E não tem, gente, isso aqui é do Médicos Sem Fronteiras. Não tem assistente, ajuda, de nada. Então eu quero destacar isso pra vocês. Isso aqui aconteceu na Líbia esse ano, esse mês. Isso aqui é desse mês, certo? Vou mostrar aqui as imagens, só pra você ter uma noção do que está acontecendo. Da gravidade, da amplitude do que está se passando no mundo hoje, certo? Já se passou algo semelhante no Marrocos, que fica próximo da Líbia, certo? Olhe a situação que está o país. Olhe só a situação que está o país. Essas são imagens veiculadas pela Euronews, certo? Veja que eles estão em loco aí, né? E a situação é essa. Veja a situação da cidade, dessa cidade, importante cidade na Líbia. Certo? É uma situação desoladora. Desoladora. Veja bem, como eu disse, o governo da Líbia... Não tem governo ali. Foi desmanchado esse governo.
por várias razões. As pessoas que estão indo ajudar é gente de fora do país. Médicos Sem Fronteira e dessas organizações sem fins lucrativos que estão aí, né, no mundo, atuando no mundo. Ok. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui na internet, aqui nesse vídeo abaixo, para vocês quiserem olhar depois. Para você comprovar o que eu tô falando. Mas o que acontece? Tem uma outra situação aí. E aí, vamos lá. Vamos falar, você estava falando do Sr. Gutierrez, não era? O Sr. Gutierrez, isso aqui ele falou ano passado, tá? 2022. O Sr. Gutierrez estava lá na Organização das Nações Unidas, na sede, né, em Nova York. E o que era que ele estava falando? Olha só o que é que ele estava falando. Antônio Gutierrez, secretário-geral da ONU, deu as boas-vindas aos líderes mundiais e lembrou que a guerra na Ucrânia é uma ameaça para o futuro da humanidade. E alerta, ao mesmo tempo, ele está olhando a guerra da Ucrânia, que realmente é uma situação catastrófica, ele estava olhando isso, está olhando ainda, e ao mesmo tempo ele alerta para que o planeta está preso numa colossal disfunção global. E ele está falando de uma disfunção ambiental. Ele fala que a humanidade, né, os esforços humanos devem estar direcionados a resolver essa situação da Ucrânia, ou seja, estabelecer um acordo de paz real, que não está estabelecido, estabelecer um acordo de paz real e resolver as questões ligadas ao colapso ambiental. Aí vamos ver o que ele falou, as palavras literais aqui dele. Não tenhamos ilusões, estamos a navegar em águas turvas, está a caminho um inverno de descontentamento global. Há uma crise de custo de vida, a confiança está em queda, as desigualdades estão a explodir e o nosso planeta está a arder. As pessoas estão em sofrimento, com os mais vulneráveis a serem afetados. A Carta das Nações Unidas e as ideias que representa estão em risco. Temos o dever de agir. No entanto, estamos presos a uma colossal disfunção global, sublinhou Gutierrez. Ok? Deu para entender o discurso do Sr. Gutierrez? Porque eu entendi muito bem. E ele falou em inglês, que aqui está traduzido para o português. Mas ele falou em inglês para ser bem entendido pelo mundo inteiro. Mas eu acho que ninguém prestou atenção no que o Sr. Gutierrez falou ano passado. Sabe por quê? Os tomadores de decisões do mundo não prestaram atenção no que o Sr. Gutierrez estava falando em setembro do ano passado. Vamos ver o que aconteceu de setembro do ano passado para esse ano? Eu vou colocar aqui uma notícia, e eu até coloquei essa notícia no meu Facebook, que é a seguinte, olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não foi aqui não que eu coloquei. Foi em outro das minhas redes sociais. Deixa eu ver lá. Aqui, foi aqui mesmo. Bom, então esse discurso do senhor Gutierrez, do senhor Antônio Gutierrez, secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, foi o ano passado. Né? O ano passado, 2022. 20 de nove de 2022. Aí, este ano, certo? Este ano, o senhor secretário-geral da ONU, no mês 4, que é o mês de abril, o senhor Gutierrez foi para onde? Foi para a Somália. Somália é um país que fica na África, um país extremamente vulnerável também, à semelhança do que aconteceu com a Líbia. Vulnerável do ponto de vista ambiental, uma região muito seca, né, afligida por várias ondas de seca. Uma região em que há muitos conflitos étnicos, tribais e em que o governo é bastante fraco. Considerado um estado falido, não tem dinheiro para gerir a máquina pública para poder organizar minimamente a sociedade e o estado somálio, certo? E ele foi lá, o secretário-geral da ONU foi lá esse ano. E ele foi lá fazer o quê? Ele foi lá fazer foto? Não, ele foi resolver uma situação complicadíssima, que é a seguinte. O senhor Gutierrez foi visitar uma região. Eu vou ler. Se você não gosta que leia, você sai desse canal. Se você não gosta de leitura, sai desse canal. Mas eu vou ler aqui para você entender bem essa notícia. O secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, desembarcou nesta terça-feira, dia 11, em Mogadíscio, para uma rápida visita à Somália, país afetado por conflitos e desastres climáticos. Gutierrez foi recebido no aeroporto da capital somali pelo ministro das Relações Exteriores do país, Absin Oman Haruz.
O governo da Somália determinou um bloqueio de segurança em Mogadíscio para a visita, que não havia sido anunciado com antecedência. Muitas rodovias foram fechadas ao trânsito e ao transporte público enfrenta restrições. A visita de Guterres coincide com uma seca que deixa milhões de pessoas à beira da fome no país. Ao mesmo tempo, o governo iniciou uma grande ofensiva contra a violenta rebelião islâmica, porque tem isso também, né? Rebeldes armados que atuam naquela região da Somália e outras regiões da África. E o governo ainda tem que lidar com isso, né? Por isso que para receber o senhor Guterres, eles tiveram que fazer um grande esquema de segurança, porque senão esses rebeldes, essa rebeldia islâmica ia acabar atingindo alguém ali na violência. Pois bem, então a ONU chegou lá, né, na figura do senhor Guterres, para quê? Apelar. Ele apelou para o mundo, né, para arrecadar 2,6 bilhões de dólares para ajudar essas pessoas que estavam lá, esses milhões de pessoas em situação de fome extrema, por causa da seca, lá na Somália. Por causa da seca, porque isso mata, seca mata, né? Eu sei porque eu sou do Nordeste, eu sei que seca mata, né? E lá um monte de gente tá passando fome por causa da seca, né? E aí o senhor Guterres vai tentar arrecadar dinheiro para poder levar alguma ajuda humanitária para esses países, para esse país da África. Aí veja só a notícia aqui. Ele precisava arrecadar 2,6 bilhões de dólares. E ele foi pedir essa ajuda para os vários países que compõem a ONU, né? Para os 193 países, inclusive os maiores do mundo, os mais ricos, certo? Foi lá pedir dinheiro. E você acha que o senhor Guterres conseguiu esse dinheiro? Não. O senhor Guterres não conseguiu esse dinheiro, né? É complicado isso, né? Dinheiro para matar a fome não tem, né? Mas dinheiro para matar gente na Ucrânia eles estão conseguindo, né? Praticamente todo mês o governo dos Estados Unidos libera aí alguns bilhões de dólares para poder ajudar na matança que está acontecendo lá, né? Não é uma matança assim tão grande, né? Não mata tanto quanto a fome, né? Ainda, mas, né? Uma matança grande lá na Ucrânia. Pois bem, então o senhor Antônio Guterres fez essa solicitação, né? Mas eles só conseguiram, até aquele momento, né? Até abril desse ano, ele só conseguiu 13% da quantia, né? Veja, o escárnio do mundo é o 13, né? 13% da quantia. Então, assim, veja a situação, né? A seca, e essa seca que atinge a Somália, atinge outros países ali da África também. Somália, Quênia, Etiópia, tem várias regiões ali da África, de modo que essa seca não atinge só a Somália, atinge outros países. Mais de 1 milhão de pessoas abandonaram suas casas por causa dessa seca. E a ONU afirma que quase metade da população da Somália precisará de ajuda humanitária este ano. E quanto foi que eles conseguiram? 13% da quantia necessária. Agora, vamos ver vamos ver onde está indo parar o dinheiro do mundo, afinal de contas. O dinheiro do mundo está na mão de Zelensky, né? E na mão de Lula, desses camaradas aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. O Zelensky e o Lula que tem o dinheiro na mão. O Zelensky está conseguindo milhões e milhões, bilhões e milhões de dólares para essa guerra dele, né? E o Lula consegue milhões e milhões e milhões para o orçamento público para poder, né, sustentar os partidários do PT, né, no poder, né? Então é com eles que está o dinheiro, né? Com esses daí. Agora, o senhor Guterres foi pedir dinheiro para ajudar a pessoa da Somália e não conseguiu, né? Aí quer dizer, o senhor Guterres está fazendo um trabalho excelente, né? Um trabalho excepcional. Ele está alertando a população mundial acerca do real problema da humanidade. É isso aqui, é a natureza se voltando contra nós. É seca e em toda parte do mundo. Você pensa que isso vai afetar só a África? Não. Vai chegar em toda parte do mundo. Então hoje esses povos estão sendo iludidos por gente como Lula e Zelensky para dar dinheiro ao inferno, né? Para aumentar a conta do inferno, da morte, da matança. Mas o que as pessoas precisam é de comida. De comida, né? O que a gente precisa de comida para sobreviver. Então as pessoas estão cegas, absolutamente cegas. Então eu queria mostrar uma outra notícia aqui, deixa eu ver se eu acho essa notícia, porque
Mas eles estão fazendo o que na ONU agora? Eles não estão preocupados com os problemas reais da humanidade. Não, isso aí não passa pela cabeça deles. Né, dos grandes dirigentes do mundo. Eles não estão preocupados com os problemas da Terra, né, com os problemas da Somália, por exemplo. Com os problemas da Líbia, né, que está aí nessa situação dramática, né? Do Marrocos também. Isso não preocupa os líderes mundiais, né? Isso só preocupa o senhor Guterres, que sabe da situação humana na Terra. Mas os líderes mundiais não estão preocupados com isso, estão preocupados com outra coisa, né? Cadê? Eu vou mostrar aqui uma notícia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar aqui. Mas eu coloquei aqui. O senhor Gutierrez. Aqui, não, é essa aqui. Essa notícia aqui. Como eu disse, o senhor Gutierrez está fazendo um trabalho louvável na ONU. Apesar dessa destruição. Desta destruição que estão fazendo, né? Na Ucrânia e outras partes do mundo. O senhor Gutierrez está fazendo um trabalho excepcional, né? Eu digo assim, de verdade, né? Não é... É uma coisa assim, é uma coisa assim louvável, de verdade. Veja, essa notícia aqui que era o que eu queria mostrar. Visite o site da ONU. Visite o site da ONU, tem informações importantíssimas, certo? Relevantíssimas para você se inteirar do que está acontecendo de verdade na vida, na Terra. Então, o senhor Gutierrez, quando começou a situação na Ucrânia, qual foi a primeira preocupação dele? Isso aqui é o anúncio do ano passado, 2022. A principal preocupação dele era com essa situação dos grãos, dos grãos que sai da Ucrânia exportado para várias partes do mundo, certo? Então, ele foi lá, né, juntamente com o senhor Tayyip Erdogan, da Turquia, e fez um esforço, né, colossal para manter esse acordo de grãos, que está agora a perigo. Esse acordo de grãos está a perigo, porque o Putin não, né, o Putin já desfez esse acordo esse ano, certo? Isso aqui foi ano passado. Então, ano passado eles conseguiram fazer esse acordo, né? E eles estão lá contabilizando os mortos dessa guerra na Ucrânia, que sim tem a ver com essas coisas da comida, viu? Olha só o que o senhor Gutierrez estava falando, está fazendo, né? De acordo com o Gutierrez, olha só, de acordo com o Gutierrez, a ONU também está trabalhando para remover os obstáculos remanescentes à exportação de alimentos e fertilizantes da Federação Russa. Lembra de Bolsonaro? Bolsonaro foi lá na Rússia resolver essa questão do fertilizante. Porque é com isso que esses genocidas do poder trabalham. Com a comida. Entendeu? Isso aqui é para manter a população, a população humana na Terra alimentada. Sem fertilizantes não se produz o alimento que tem hoje no mundo. Porque a Terra não está mais produzindo comida direito. Tem que botar fertilizante. A Terra está colapsada naturalmente. Por causa de toda a canalice humana. A canalice humana está adoecendo a Terra, é óbvio, né? Mas a gente precisa comer ainda assim, né? Então, os fertilizantes ajudam a produzir alimentos. Sem esse fertilizante, a humanidade passaria fome. A humanidade de mais de 1 bilhão de pessoas aí no mundo, né? Então, o senhor Gutierrez estava nessa luta aí, nessa batalha. Mais de 10 milhões de toneladas de grãos passam por esses portos lá que saem do Mar Negro, né? Que é exatamente onde está o maior conflito da Rússia com a Ucrânia. Bom, e aqui, esses são dados do ano passado, tá? 2022. Segundo esses dados, mais de 16 mil pessoas, veja só, né? Essa situação natural que aconteceu na Líbia já matou mais de 11 mil pessoas, né? E mais 10 mil estão desaparecidas. E isso aqui que acontece na Ucrânia, desde o ano passado, já matou mais de 16 mil pessoas. Isso foi ano passado, quer dizer, agora posso ter que já ter aumentado esse número de mortos. Segundo dados da própria ONU, né? E tem outras situações aí em conflito, certo?
Então, o senhor Gutierrez está aí trabalhando nesse trabalho incansável dele para tentar, né, alertar a humanidade, Veja, esses alertas que o senhor Gutierrez dá é um alerta a gente que tem poder, que pode tomar decisões. Ele não está alertando a população que não tem poder. Ele está no centro do poder do mundo. Ele está alertando a população que tem poder. E você acha que essa população que tem poder está ligando para o que o senhor Gutierrez fala? Não está. Eles estão ligando para outras coisas. Eles estão ligando para o poder do dinheiro que mata. Vou mostrar aqui para o que é que esse povo está ligando. Deixa eu ver se eu acho essa notícia aqui que eu estava vendo na estante. Estava vendo na estante. Eu vou dar uma dica aqui para vocês que estão me assistindo, que me assistam, porventura no futuro. É uma dica de sobrevivência. Acompanhe as notícias da ONU, certo? A ONU importa, né? Não esses países que compõem a ONU, não. Os países que compõem a ONU já estão na lama, do Zelensky e do Lula da Silva. Mas as pessoas que são assistidas pela ONU, né? Em diversos lugares do mundo onde acontecem catástrofes humanas, essas pessoas ainda continuam precisando das ajudas humanitárias. Então, acompanhe, né? Acompanhe a ONU nas suas ajudas humanitárias. Né? A ONU precisa de dinheiro. E não pense que os países do mundo vão pagar a ONU. Não, eles estão preocupados em pagar armas. Eles vão tirar dinheiro para pagar armas, não para pagar a ONU. Né? Que é uma pena. É uma pena mesmo. Porque se eles estivessem preocupados com a humanidade de verdade, a humanidade não estaria nesse colapso ambiental que está vivendo. Porque o colapso ambiental... Não, deu pane agora no computador. O colapso ambiental é culpa do ser humano, sim. Realmente é culpa do ser humano. Mas não culpa do ser humano industrial. Né? É culpa do ser humano que decide coisas como vender armas ao invés de vender comida. Né? Gerar dinheiro para produzir armas do que para produzir comida. A infâmia do mundo é essa, né? O lixo tóxico do mundo é a indústria armamentística. A indústria armamentística é o lixo tóxico do mundo, tá, né? Aí realmente poluindo a terra, né? E, enfim, é uma indústria que infelizmente, né? O senhor Vladimir Putin, por exemplo, né? Ele não vai querer fechar essa indústria tão cedo, pelo que eu tô vendo, né? Foi lá fazer as pazes com o senhor Kim Jong-un. Então, eu acho que essa indústria aí vai continuar movimentando muitos milhões, essa indústria da guerra. Mas você que for um ser humano sensato, com juízo na cabeça, tiver um mínimo de senso de realidade humana, é melhor você investir seu dinheiro, se você tiver dinheiro sobrando, claro. Invista seu dinheiro para ajudar os refugiados que estão fugindo dessas guerras, estão fugindo dessas secas, estão acontecendo no mundo todo, certo? E a ONU tem um site em todo mundo, né? Em todo mundo eles têm site e eles arrecadam dinheiro, doações, de todo mundo. Então, se você quiser participar da salvação da humanidade, é melhor do que participar da corrupção da humanidade. Bom, como o computador aqui tá dando pau, eu vou desligar, vou terminar esse vídeo, certo? E aí outro dia eu gravo mais sobre as notícias. Tchau!